Eu fui o segundo restaurante no Brasil a ter petit gâteau. Porque eu estagiei com um cara que criou o petit gâteau. Eu digo que eu não aguento mais em restaurante polvo, pistache, burrata e trufa. Resenha de bar! Perguntando desse meio aí, dessa turma que está surgindo aí, você tinha me colocado que você faz uma reunião com os chefes aqui na casa dos chefes, onde a gente está aqui. Como é que está essa galera aí? Quando começou a aparecer alguns... Como eu sou mais antigo, e começou a aparecer primeiro que desapareceram foi o pessoal do Soeta. Bacana. E que a Bárbara foi minha aluna. Grande E eu amiga. sou muito amigo do pai dela. O pai dela talvez seja a pessoa que tenha frequentado os melhores restaurantes do mundo. O pai dela é um gourmet nato. E a Bárbara teve uma formação sensacional. Ela ficou um bom tempo com o Dânio Braga, que foi o cara que criou a Associação Restaurante da Boa Lembrança, criou a Associação Brasileira de Sommelier. E depois ficou 2 anos na Itália, nos melhores restaurantes da Itália. Depois ainda foi para o Adrià. Então a Bárbara tem talvez daqui do Espírito Santo e do Brasil, uma das pessoas mais bem formadas que existe ali de formação. E o Pablo também passou isso por lá. Eu me aproximei deles porque eu era um restaurante muito conhecido, mas eu não queria que eles me vissem como concorrente, mas não me vissem como inimigo, né? E aí eles são muito receptivos. Então eles aceitaram esse tipo de coisa, tanto que todo evento que eles fazem, chamado Soeta Recebe, que eles trazem o chefe de fora, eu faço questão de fazer uma muqueca para esse chefe de fora aqui. Então todos os chefes brasileiros, estrangeiros que eles fizeram, eu faço uma muqueca. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu dou uma aula de gastronomia capixaba. Que eu faço uma muqueca, eu faço a torta, faço garopa salgada. Então eu faço para mostrar a eles, para esse chefe de fora, a nossa cozinha, né? E assim, fiz amizade com muitos chefes que eles trouxeram. Agora, o último foi a Janaína Torres, que foi, em 2024 foi a melhor chefe do mundo. O dia que você for a São Paulo, se você ainda não foi, você que gosta de bar também como eu, vai no Bar Dona Onça. Ah, sim. Cara, tem uma sequência de coisas. Eu que trouxe risoto para o Espírito Santo. Ninguém conhecia risoto. Eu que trouxe rúcula para o Espírito Santo. Eu que trouxe tomate seco para o Espírito Santo. Eu que trouxe fungo para o Espírito Santo. Eu que trouxe mussarela de búfalo para o Espírito Santo. Mas quero que nós estamos registrando isso. Né? Beleza. Quando eu trouxe risoto, as pessoas devolviam que estava cru. Cara, fungo, ele é feio. O molho fungo, ele é marrom. Mas quando a pessoa experimenta, ele se encanta. Eu levava para a mesa. Eu fui o segundo restaurante no Brasil a ter petit gâteau. Eu estagiei com um cara que criou o petit gâteau, Jean-Georges Vaugerrigen, nos Estados Unidos, em Nova York, no bistrô Jojo. E ele era muito amigo do Jacan. E eu fui estagiário, inclusive, do Jacan também. E o Jacan foi o primeiro cara a trazer para o Brasil. E eu tinha a receita original dele e botei no Oriundi. E o Oriundi tinha uma sobremesa muito famosa, que era a banana flambada. Lembro bem. E as pessoas só pediam aquilo. Aí quando eu lancei o petit gâteau, eu ia para a mesa, levava. Ah, bolo? Vou comer bolo? Depois da refeição? Come o bolo. Quando ele comia, que via aquele caldo quente escorrendo. Então, quer dizer, uma das coisas, uma vez me perguntaram qual a receita do sucesso do Oriundi. Foi um conjunto de coisas. O Oriundi é um case muito difícil, porque primeiro foi sorte. Né? Sorte porque eu abri o restaurante numa época que Vitória estava carente de restaurante. E tinha muito público querendo restaurante, por quê? Foi um período que as pessoas que tinham formado em medicina iam para fora fazer residência, criavam o hábito de frequentar restaurante fora e voltava para Vitória para trabalhar e tinha pouco restaurante. Foi uma época que o pessoal de direito ia fazer os cursos fora e voltava para... O pessoal de odontologia fazer curso de ortodontia, negócio de aparelho, que ia para Rio, São Paulo, criava o hábito de frequentar o restaurante. O público aqui só ia em restaurante de datas especiais, aniversários, essas coisas. E esse pessoal veio num período que eu montei. Então, e como tinha sido quase tudo aluno meu, e eu dei a receita na sala, eu tive sorte com isso. Um conjunto de competência, não tem dúvida. Eu estudei fora, eu me preparei. E eu sempre procurei... aprendi uma vez um negócio com o Pignaton, meu amigo aqui, infelizmente falecido, saudoso Pignaton, que falou comigo o seguinte: se de um ano para o outro você não está crescendo, é porque você está caindo. E ele fazia isso no Leonardo e obrigava o Davi a fazer a mesma coisa. De um ano para o outro você tem que mostrar novidade. E eu viajava muito, comecei a viajar muito,
você aprende muito viajando. Você não vai copiar, a pessoa pensa, vou viajar para copiar a receita. Não é isso. Você vai ter ideias. Sim. Quantas vezes eu criei uma receita de 3 receitas de restaurante? Aqui tem uma carne legal, aqui tem um molho legal, o outro tem um acompanhamento legal. Eu criava uma receita disso, né? Então, viajar estava sempre trazendo novidade. E eu dei sorte que quando eu era professor universitário, nas minhas horas férias, eu ia para São Paulo, estagiei no Fasano, eu estagiei no Gran Hotel Cadoro, que era o melhor restaurante italiano do Brasil na época, estagiei no Latambulho, os principais restaurantes italianos do Brasil, eu estagiei neles. Então, eu via um tipo de cozinha que não era comum aqui. Aqui tinha a cozinha tradicional caseira, do seu Mário Candini, por exemplo. Sim. Que foi quem trouxe a cozinha italiana para o Espírito Santo foi o Mário Candini, em primeiro lugar, Sim. e depois o Ettore. Famosa lasanha verde dele lá. Maravilhosa, até hoje. Ele foi o pai da gastronomia italiana aqui. Depois veio o Julinho Biancucci. Lembro muito bem do Ettore, também você falou. E Cantina do Ettore. Eu conheci massa seca italiana com o Ettore. Eu comecei a aprender a falar italiano com o Ettore. Cara, assim, um cara que sabia muito, ignorante, mas sabia muito, né? Até hoje eu não consigo fazer aquela língua que ele fazia, lá na Itália tinha uma língua com salsa verde. Até hoje eu não consigo fazer igual a que a Vera, a ex-esposa dele faz, a viúva dele faz. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de conviver com isso. Então eu quis, como eu via que eles faziam essa cozinha mais tradicional, eu quis trazer uma cozinha mais de restaurante. Em vez de fazer a cozinha de tratoria, fazer a cozinha de restaurante. Aí comecei a trazer o fungo, trazer o risoto. O risoto foi um inferno, cara. Foi um inferno. Para o pessoal entender. Aí, evidentemente, a minha massa italiana e meu risoto é cozido 1 minuto a mais do que na Itália. Você vai na Itália, você acha dura. Não fui eu que comecei. Quem começou foi o Marinho Bélia, de um restaurante chamado Bélia, que tinha aqui. Um cara sensacional, um cozinheiro sensacional, e que eu era muito amigo e cliente. Ele foi o primeiro cara que eu vi fazer, tipo assim, a carne com a massa. Na Itália não serve. Na Itália serve carne, com legumes, verdura, salada, batata, mas com massa, massa é só massa. Risoto é só risoto. E o Marinho servia carne com massa. Eu, por exemplo, aprendi com o Marinho a fazer os molhos cremosos, molho de queijo, gorgonzola, a carne com molho de vinho, né? Então eu aprendi com o Marinho, como cliente dele, e estava sempre assim, trazendo novidade. Eu trouxe trufas para o Espírito Santo, ninguém nem conhecia que era trufa. Hoje todo mundo virou moda fazer trufa, tá certo? Eu já não aguento mais, eu digo que eu não aguento mais em restaurante polvo, pistache, burrata e trufa. Eu que trouxe burrata para o Espírito Santo, porque eu estagiei na Puglia, o lugar que criou a burrata. Quando eu montei o Aleixo, eu trouxe a burrata. Ninguém sabia que era aquilo. E nem sabe por que tem aquele nome. Sabe por que burrata chama burrata? Não. Burro é manteiga. Quando você corta no meio, como se ela tivesse alguma coisa amanteigada dentro. Ela é molinha, entendeu? Ah, bacana. Eu que trouxe para o Aleixo aquilo. Descobri um produtor lá em Niterói que produzia em casa. Então, quer dizer, eu sempre tive muito... Não quer dizer que foi só eu, outros também. Mas eu sempre tive muito na frente. E aí, outra coisa foi também o seguinte, aí foi chegando outros restaurantes, né? E como muitos deles tinham sido aluno meu na UVV, na Novo Milênio, e saíram para fora, e voltavam e montavam o restaurante, eu tinha a proximidade. Aí comecei a juntar. Aí juntava o pessoal do Soeta com o pessoal do Pepe, por exemplo. Uhum. E aí, com o tempo, hoje, a gente junta aqui em torno de uns 22 a 25 chefes jovens do Espírito Santo todo, tá? Esses meninos, toda a maioria deles com formação fora, às vezes forma aqui, mas foi para fora, com esse monte de restaurante bom que nós temos, e a gente junta aqui por quê? Porque eu tenho essa missão, a minha missão, por ser o mais velho, e eles me ouvem muito, por exemplo, o maior evento de gastronomia do Brasil é o Mesa São Paulo. Eu já levei vários deles para lá para mostrar. Eu já levei, quando eu falei que a cozinha capixaba é feminina, eu levei a Cecília do La Alecrim para fazer a cozinha lá de Venda Nova, levei a Camila Zamporano para fazer a cozinha de Santa Teresa e levei a Bárbara para fazer a cozinha do Litoral, para mostrar a eles 3 chefes tops mulheres
que faziam cozinha capixaba lá nesse evento. Elas foram aplaudidas de pé. Porque foi uma época do empoderamento feminino, as mulheres aplaudiam elas de pé. Que legal. Porque a cozinha capixaba é feminina. Tá? Aí levei uma paneleira, dona Valdinéia, ela fez a panela de barro na frente, cara. Ela levou o barro e fez a panela. Eu passei uma filmagem da paneleira, passei da desfiadeira e aí eu levei ela para fazer uma panela de barro na frente. Agora, o que mais impressiona todo mundo, quando eu faço um evento fora, eu sou um dos chefes consultores do Nanai. O Nanai é o maior resort de praia do Brasil, né? Ele tem em Muro Alto, lá na Pôr de Galinha, ele tem em Fernando Noronha, agora está montando está praticamente pronta do Maceió, aquela região, Maceió não, né? É o São Miguel, aquela região ali. Milagres. Ali. Milagres. Ali, e eu até tenho que ir lá fazer, eu ajudei. Se você chegar lá, no restaurante Tietê, em pleno Nordeste, você vai ver que a muqueca é capixaba. E a muqueca é de banana, da dona Idalina. Sim. E a muqueca e a torta de coco da dona Idalina, no cardápio do Nanai. Que legal, que E tá legal. lá o meu nome, By Juarez Campos, tá vendo? Que Eu bacana. que eu faço questão de fazer isso. Eu nunca saio daqui para fazer cozinha italiana. Eu já cozinhei, Rodrigo, por incrível que pareça, em 33 países. Porque antes da Copa do Mundo e antes da Olimpíada, a Embratur pegou um grupo de chefes do Brasil inteiro, um de cada região, ou mais de um de cada região, e que eu fazia parte, e levou a gente no mundo inteiro para mostrar a cozinha brasileira antes da Copa do Mundo. Então a gente ia para um hotel, por exemplo, chegava na Tailândia, Bangkok, chegava num hotel e fazia um jantar para 300 pessoas do trade turístico lá, pessoal de turismo, pessoal de jornalista, para mostrar a cozinha brasileira para quem fosse na Copa do Mundo. Então, eu fazia muqueca, eu fiz garopa salgada, salguei peixe, nem garopa, peixe salgado, né? Não tem garopa lá. Mas um amigo meu, Picuí, lá de Maceió, salgava, porque a gente não pode levar nada. Claro. Então, salgava sal lá para mostrar carne de sol. Então, nós rodamos o mundo inteiro cozinhando. Já cozinhei na ONU. Essa ideia. Oh, que legal. Cozinhei na ONU. Legal. E o que eu fiz na ONU? Uma muqueca. Para 1.800 pessoas. Sem panela de barro. Porque os fogões eram tudo elétrico. Panela de barro não funciona. Um momento histórico. Por isso aí, sorte! Nossa muqueca capixaba da ONU. Por sorte, cara, por sorte, as pessoas não tinham capixaba lá, senão ele ia reclamar. Porque a muqueca verdadeira é na panela de barro das paneleiras. De goiabeira, não é qualquer panela de barro também, não. Mas não tinha que fazer em panela normal, né, velho? Eu fiquei 6 anos cozinhando em transatlânticos. Eu passava 20 dias, era um grupo, eles criaram um projeto chamado Costa Gourmet, a Costa que faz esses navios aqui do litoral. A gente ficava 20 dias cozinhando dentro dele e fazendo comida brasileira. Eles faziam a comida deles normal, a gente fazia 2 jantares brasileiros. Ele saía de Santos, ia para Buenos Aires, depois vinha para Montevidéu, Punta del Este, Porto Belo e Santos. Então eu fazia 2 viagens dessa. Eu e mais um monte de chefes, um cara que entendia de cachaça, um cara que entendia de vinho, um cara que entendia... A gente ficava... O cruzeiro era gourmet. Então tinha aulas, shows. Eu dei aula para mais de 30 crianças ensinando a fazer nhoque, entendendo? Aula, show, e a gente fazia 2 jantares brasileiros, de comida brasileira, e ensinava. E todos esses restaurantes, esses navios, quando você compra, está tudo incluído a comida. Né? Sim. Mas tem os restaurantes privativos. Atende até 14 pessoas, eles pagam $200 por cabeça, para você fazer um jantar de 5, 6 pratos, harmonizado com vinho, à parte. Então a gente fazia isso também. Eu fiquei 4 anos fazendo isso na Costa e 2 anos na Royal Caribbean. Agora acabou esse projeto. Mas é um projeto sensacional. Porque você cozinha com cozinha do mundo inteiro. E eu nunca, já fiz torta capixaba em tabuleiro, para servir como se fosse entradinha. Porque saiu para fazer a entrada, falei, o que eu vou fazer de entrada? Casquinha de siri, e eles não tinham siri suficiente. Eu vou fazer uma torta capixaba. Fiz no tabuleiro e cortei bonitinho, no aro, botei no prato, fiz uma saladinha, um azeitinho de coentro, servi como salada a torta capixaba, entendendo? Então, quer dizer, eu nunca saí daqui
para fazer cozinha italiana em lugar nenhum. Por quê? Porque cozinha italiana, em qualquer lugar que eu for fazer, tem alguém que faz, e possivelmente melhor que eu, porque eu não sou italiano. Agora, cozinha capixaba, se não tiver um capixaba lá, ninguém faz melhor que eu. Eu não sou o melhor moquequeiro, mas se eu for fazer num lugar, e é impressionante. É impressionante como a moqueca capixaba, ela impressiona. Infelizmente, ela é mal vendida ainda. Porque eu brinco, eu não gosto nem de falar isso, porque as pessoas ficam chateadas comigo, mas eu falo que a gente precisa de uma política de turismo. Perfeito. E não políticos no turismo. Exatamente isso, exatamente isso. Certíssimo. Precisa uma política de turismo para vender. Qualquer lugar do mundo que você chegar e falar em muqueca, que conheço, eles vão falar da baiana. Por quê? Porque a Bahia teve um governador chamado Antônio Carlos Magalhães, que pegou a gastronomia e a música baiana, enfiou debaixo do braço e rodou o mundo. Todo mundo conhece o Olodum, cara. O mundo inteiro conhece o Olodum. Todo mundo conhece a comida baiana, porque ele levou o folclore baiano, ele fez isso. Ele levou a Bahia para o mundo, tá certo? Então, quer dizer, a gente... Agora, toda vez que eu, por exemplo, num restaurante em Nova York, chama Le Bernardin, o melhor restaurante de peixe do mundo, passei uma semana lá, aí tinha um prato que era uma lagosta, só eles cozinham a calda da lagosta numa manteiga, cara. Pega a manteiga, faz uma emulsão com manteiga e água, aí fica parecendo um creme. Cozinha a calda da lagosta ali. Aí eles tiram aquilo e servia com molho de muqueca. Eu fui ver a muqueca baiana processada, aquele molho. Aí eu falei, chefe, te levar na Praia de Barra para ele, vou te fazer uma muqueca. Aí ele ficou encantado. Ele falou assim, não, eu não sei qual que é melhor, as duas são muito boas, mas ele falou assim, olha, essa aqui é muito mais leve. Exatamente. Quando eu estagiei em Sorrento, no sul da Itália, eu fiz uma muqueca. Levei uma panela de barro, sempre levava uma panela de barro, fiz uma muqueca para o chefe. Ele olhou para mim e falou assim, estagiei no hotel, né? Eu falei assim, essa comida é da sua terra? Eu falei, mas esse é um prato mediterrâneo. Eu falei, como mediterrâneo? Ele falou assim, é a característica de um prato mediterrâneo. Eu falei, qual é a característica? Eu falei, o peixe tem gosto de peixe, o tomate tem gosto de tomate, a cebola tem gosto de cebola, o coentro tem gosto de coentro, você gosta ou não, mas tem gosto de coentro. Ou seja, nada mascara o sabor do peixe. Se o peixe não estiver fresco, a gente percebe na hora. E é verdade. Exatamente. Eu brinco com meus amigos baianos, tenho o maior respeito por eles, eu gosto da muqueca baiana, gosto mesmo. Da minha amiga Tereza Paim faz uma maravilhosa. Nós fomos no programa da Fátima Bernardes competir qual era a melhor muqueca. Aquele programa Encontro. Lógico, a Globo não é maluca, deu empate, né? Não lembro disso, né? Deu empate. Aí eu falo, Tereza, quando ela veio aqui, eu falei, vou te levar num restaurante. Olha as muquecas. Tem muqueca de badejo, tem muqueca de robalo, tem muqueca de cação. Falei, pois é. Porque aqui para nós o importante é o peixe. O tomate, a cebola, o coentro é só para dar umidade, aroma ao peixe. Mas é o peixe. O peixe que é a nossa estrela. Daí a estrela da muqueca capixaba, a leveza do peixe. No seu restaurante, a muqueca é de quê? Muqueca de peixe. Qual peixe? O peixe do dia. Pois é. Vocês não valorizam o peixe. Porque vocês valorizam o molho. O peixe na muqueca de vocês só serve para dar o caldo e juntando com aquele monte de coisa, vocês colocam tomate, cebola, pimentão, azeite de dendê. Eu gosto do molho da muqueca baiana. Mas o peixe não importa. O molho é tão gostoso que o peixe faz diferença. Acompanhamento. Qualquer peixe que você botar ali, é acompanhamento. Sim. O nosso não, a estrela é o peixe, cara. Você faz uma muqueca, é o peixe, você percebe. Aí eu mostrei ela no próprio cardápio a diferença das duas muquecas. Muqueca aqui no Nordeste é muqueca de peixe. Nós não, é muqueca de badejo, de robalo, é tudo separadinho. Bacana demais. Não a estrela é o peixe. Vai dar polêmica, como sempre, mas foi muito bom. Mas a estrela é o peixe. Não, eu gosto da muqueca do Nordeste, que leva legumes. A muqueca de Belém leva ovo cozido. Leva chuchu, leva legumes. Porque, na verdade, o pessoal fala, muqueca é um prato indígena. Mais ou menos. Muqueca, na verdade, veio das caldeiradas portuguesas. Tá certo? Os portugueses que começaram essa história de botar na panela, né? De fazer botar na panela aqueles ensopados de peixe típicos de Portugal. Então, quando você vai lá para o Nordeste, você vê que eles botam legumes, Quando pede uma muqueca em Recife, vem com legumes, não vem só peixe, não. Tá? Lá a parte impressionante é o ovo cozido. Assim, eu gosto de muqueca de ovo, tá?
A moqueca normal feita com ovo, só o ovo quebrado. O molho de moqueca com ovo quebrado em cima fica bom pra caramba. Essa eu não conheço, não. Faz um molho de moqueca, melhor se você... Porque eu faço para vegetariano. Ah, bacana. Né? Ah, não quero moqueca de banana. Mas você faz uma moqueca normal, se você puder botar um caldinho do peixe, aquele caldo que usa para fazer o pirão, lógico que aquele molho de moqueca vai ficar muito melhor, né? Aí você pega a panela de barro, quando o molho estiver pronto, o tomate já estiver cozido, quebra uns 3 ou 4 ovos, tampa e deixa só dar uma cozidinha e vai e come essa moqueca para você ver depois. Moqueca para vegetariano, para vegano, né? Aquele legal. É sensacional. Chefe. Obrigadão. Obrigado demais. Obrigado, feliz da vida estar aqui. Direto aqui da casa do chefe. Um agradecimento aí ao Cid Bares Abrazel, que proporciona isso aqui, e Lecard também. Se você no seu estabelecimento ainda não aceita Lecard, procure, porque é muita gente aí que está recebendo vale refeição e vale alimentação através do Lecard. Você vai levar cliente para sua casa. Beleza? Um forte abraço, até a próxima. Resenha de Bar.